Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Porque levar vocês realmente a alcançar os grandes resultados é a maior métrica do nosso programa. Porque sem vocês, se você não tiver sucesso, nós não vamos ter sucesso. O nosso sucesso depende do sucesso de vocês. Ok? Não é isso, Rogério Chua? Exatamente. E é por isso que a gente está nesse programa sempre, atendo com vocês, falando sempre que vocês entrem no canal, se inscrevam, dêem um joinha, comentem, ou entre lá no Instagram, Dé Pimentel Sucesso, faça parte do grupo de membros e lá. Nós queremos chegar a 100 mil seguidores, muita informação, muita coisa boa. 100 mil seguidores, somos quase 70. Conto com vocês. Manda para a família, para os amigos, na sua empresa. Ó, segue aqui, segue o André Pimentel aqui no Instagram. Um programa muito bom, se você gosta, é óbvio, né? Tá? Vamos ajudar ele a chegar a 100 mil. E o bom, Rogério, é que é gratuito, né? Não paga nada, né? É só apertar lá o botão, ó, inscreva-se. Pronto, fim de papo. Tem alguns Instagrams de pessoas que a gente conhece que você tem que pagar para seguir, sabe? Tem, eu sei. Você tem uma mensalidade. Tem um negócio lá que paga. Você tem uma mensalidade. Para ter E já fizeram essa proposta para poder fazer isso no nosso YouTube. É no YouTube. No nosso YouTube. Mas eu não aceitei ainda não, tá? Deixa gratuitamente. É devolver para Deus tudo que Ele nos deu gratuito, vou devolver para vocês também. Chega uma hora que acaba tendo que entrar, entendeu? Porque faz parte do mundo business. Mas enquanto eu puder segurar, eu seguro. Então, vai lá, se inscreve, por favor. André Pimentel Sucesso no Instagram e no YouTube. Rogério, e o tema de hoje? O tema de hoje é muito bom. Esses dias a gente teve uma palestra, né? E até foi sobre esse tema de vender. E nada melhor do que abordá-lo aqui no programa. Como se tornar um vendedor de sucesso. Qual a profissão mais antiga do mundo, Rogério? Vendedor. Vendedor. O pessoal fala assim, não, usa um outro nome, não. Vendedor. Vendas. A profissão mais antiga do mundo é vendedor. Porque todos nós somos vendedores, Rogério. O que é que nós estamos vendendo aqui para o nosso público? Audiência, credibilidade, informações. Nós somos vendedores. O nosso técnico aqui atrás, o nosso diretor de imagem, o Ayrton, o que é que ele vende? O conhecimento dele na área técnica, na área da gravação, na área da edição, ok? Tudo isso, nós somos vendedores. Um médico, cardiologista que faz aquela operação do coração muito sensível ali, ele é o quê? Ele é um vendedor. Entendeu? Porque, supondo, aqui apenas supondo, né? Supondo, um parente seu está com um problema de saúde no coração. Quando você for olhar lá o histórico do médico, 40 pessoas morreram na sala de cirurgia. Você coloca lá um parente seu lá? Claro que não. Claro que não. Ou seja, não foi um bom vendedor, ok? Mas lá, ó, ele teve 100 operações, todas 100 com 100% de sucesso e as pessoas dando testemunho nas redes sociais. Pronto, você vai lá e coloca um parente seu, ou até você vai operar, caso precise, é óbvio, né? Tá certo? Então, todos nós somos vendedores. Agora, quem se destaca mais, quem tem mais habilidade, quem tem mais ferramentas, quem tem mais técnicas. Ok? Por isso que eu falo que você não é mais um vendedor simples, você tem que ser neurovendedor. Neurovendedor, e nós vamos explicar aqui, não é isso, Rogério? Exatamente. A profissão mais antiga é vender amor, né? Só vende amor. Fala que é a prostituição, né? Mas não, mas ela ali, a pessoa que está naquele emprego, vamos chamar assim, ela está vendendo. Ela vende sensualidade. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Tudo é vendas, Rogério. Já vou deixar aqui, eu quero falar sobre um tema que está aqui no meu WhatsApp. Vamos lá, Rogério? Exatamente. Tudo é vendas. E para isso, a gente tem que saber vender. Tinha um filme que eu assisti há muito tempo, ele era numa fita VHS. VHS, era um vendedor de sapato. Já ouviu falar desse filme? É o vendedor de porta em porta. Que ele ia de porta em porta vendendo sapato. Isso que é uma história real, né? Tem conta-se também a história que um cara foi chamado para um lugar que ninguém usava sapato, ele descalço. Essa história, então assim, vender é uma arte. Aí, nessa história, um vendedor foi lá um vendedor fraco, vamos falar assim. Ele foi lá nesse local, né? Aí voltou. Só, aqui não dá para vender, não. Tá todo mundo descalço. Lá ninguém usa sapato, tá todo mundo descalço.
Aí mandou um vendedor profissional, pro vendedor que assistiu o programa Foco Sucesso. Quando ele chegou lá, ele olhou, quando ele voltou, ele disse pro chefe dele: chefe, pode produzir, viu? Pode produzir, porque lá ninguém usa sapato, ok? Todo mundo descalço, e eu já fiz uma apresentação, todo mundo gostou, e vão comprar o nosso sapato. Ou seja, né? É que você enxerga. Então, o vendedor simplesmente enxergou uma oportunidade. Esse é um vendedor de sucesso. Rogério, vamos lá? Bora lá. O tema é como se tornar um vendedor de sucesso. E eu começo já dizendo: Pimentel, você conhece profundamente o que está vendendo ou apenas repete alguns argumentos prontos? Exatamente. Argumentos prontos. Tem muita Ah, gente, né? tá, 90%. Argumentos prontos. Então, olha bem, conhecer os produtos e serviços a fundo permite personalizar a abordagem. Você vai personalizar a abordagem e criar conexão real com o seu cliente. Argumentos prontos são vazios, entendeu? É aquele padrão, é um argumento padrão. Quem vai comprar papel, quem vai comprar produtos Jainá, quem vai comprar caneca, quem vai comprar caneta, e aí você só tem aquele é pronto, ok? Não, você precisa conhecer profundamente o que está vendendo. E muito importante que nós vamos falar aqui é entender do seu cliente. Então, conhecer produtos e serviços, o produto e serviço que você vende é muito importante, ok? Nós vendemos o que aqui? Nós vendemos informações, nós vendemos conhecimento, ok? Você pode mandar qualquer pergunta aqui dentro do tema do programa, ou até outros que nós já fizemos aqui, e nós vamos responder para vocês. Por quê? Porque nós conhecemos os nossos produtos e o nosso serviço. Se eu perguntar para o Rogério, que ele é evangélico, com algum tema da Bíblia, ele sabe de cor e salteado, ok? Por quê? Porque ele conhece profundamente. No caso dele, ele não está vendendo, né? Fé não se vende. Ele passa informações. Então, as informações dele são precisas. Por quê? Porque ele conhece profundamente. Agora, quando vem superficialmente falando, aí você não tem nem credibilidade. Então, conhecer o seu produto profundamente e o que você está vendendo, muito bom. Cuidado com argumentos prontos. Aqueles argumentos fracos, entendeu? Olha, hoje vai chover. Você não quer comprar meu guarda-chuva? Ok? Agora, presta atenção. Eu analisei que a partir de amanhã chega uma frente fria aqui na nossa cidade. Vai passar, são 8 dias de frente fria. Você não quer aproveitar e comprar já um guarda-chuva, porque tá aqui, ó. Eu tô mostrando aqui, ó. Ok? Olha a diferença. Então, é você conhecer. Ok? Estude o seu mercado. Em resposta, estude o seu mercado, que aí você realmente vai se encontrar bastante preparado, Rogério. Eu me lembro que na época que teve essa Covid, né, que todo mundo era uma briga por causa de álcool gel, né? Tu lembra É. que era todo mundo na E máscara. farmácia e máscara. Na farmácia, no supermercado. Quem tinha álcool gel era uma pessoa bem sucedida, porque não estava faltando. Ali não Então, precisa fazer nem propaganda, né? exatamente. Então, quem trabalhou isso, desenvolveu esse projeto, ganhou muito dinheiro. Não, e ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Naquele período. Pimentel, você entende a real necessidade do seu cliente antes de tentar vender? Isso, Rogério, é muito importante nós falarmos sobre isso aqui. Porque um cliente entra na sua loja, você tem 10 produtos lá dentro. Você não sabe qual é o produto que o cliente quer. O que é que você vai fazer? Bater um papo com o cliente, conversar com o cliente, entendeu? Entender o cliente. Você vai entender a real necessidade dele. Por isso que eu falo sempre, cuidado com comissão e metas. Cuidado. Porque a hora que você fica cego, só mira na comissão e na meta, e aí você não vende. Ou vai vender Qualquer coisa. qualquer coisa, Rogério. Não tenha dúvida. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando você já deve ter comprado alguma coisa na sua caminhada de vida aí, que vendedores lhe venderam, e você chegou na sua casa com 2, 3 sacolas e você falou assim: meu Deus, para que eu comprei tudo isso? Aquele vendedor, ainda chega o vendedor, aquele vendedor me empurrou o produto e eu acabei comprando. Porque ele é um vendedor técnico, trabalha neurovendas, trabalhou as suas sinapses neurais, ele entendeu você, ele lhe pescou e lhe vendeu o que você não precisava. Sabe quando é que você volta mais naquela loja? Nunca mais. É. Nunca mais. Por quê? Porque ele vendeu o que você não precisa. Ele se preocupou em bater a meta dele. Mas, Pimentel, você fala que vendedor vive de comissão. Isso.
Tenha uma base de cliente sólida. Venda o que o cliente precisa. Venda exatamente o que o cliente precisa. Tá me entendendo? É óbvio, eu estou numa sapataria. Eu dou uma sapataria. Lá eu vendo sapato, eu vendo meia, eu vendo tênis, eu vendo cinto. Eu vendo o creme que passa no sapato, eu vendo a pasta, a escova de ilustrar sapato, eu vou ofertar, mas o cliente, ele me disse, bom dia, senhor Rogério, tudo bem? Como é que eu posso lhe ajudar? Não, estou indo num casamento, eu tenho um casamento no fim de semana e estou precisando de um sapato. O senhor quer um sapato social, um sapato mais esportivo? Eu começo. E ele vai me dizendo, pronto, vender o sapato para ele, tem um sapato, você fala assim, deixa eu lhe botar um portfólio de produtos nossos aqui, tá aqui, ó, o nosso, você não vai falar de combo, hein? Ó, nós temos essa meia, a meia combina, qual vai ser a cor do seu terno? Ele vai dizer, o meu terno é um terno escuro, diz, ó, nós temos essa meia preta, olha como essa meia é bonita, já vendeu uma meia, ok? Um cinto, porque se eu tenho um cinto que vai combinar com o sapato, e bem lembrado, eu só tenho um cinto marrom, ok? Aí você vai ofertando a ele, mas tudo dentro de um padrão, ok? Você não vai vender para ele um sapato social e oferecer meia de academia para ele. Não é que não possa oferecer, mas você vai vendendo ali. Daqui a pouco você pergunta para ele, o senhor pratica esporte? Pratico. Aí você fala do tênis, você fala da meia, você vai conhecendo o seu cliente, entendeu? Então, você vai entendendo a real necessidade do seu cliente antes de tentar vender. Então, ó, quem ouve mais vende melhor. Ó, Rogério, o casamento é um casamento esporte ou um casamento social? Eu vou esperar você me responder. Então, eu vou escutar melhor. Descobrir a dor do cliente. Qual é a sua dor? Rapaz, eu sou padrinho do casamento, ou sou pai da noiva. Pode ser de manhã. Pronto. É o primeiro passo para oferecer uma solução que realmente valoriza. Então, o casamento. Você vai vender um sapato para ele bem esporte, bem social, bem social. E ele fala: o casamento é numa casa de praia. Ok? Casamento numa casa de praia. Então, o senhor vai esporte, vai num blazer, vai com a calça, pronto. Você vai conversando. E outra coisa, de repente, hoje todo mundo está usando um tênis, né? E um tênisinho, um sapatênis. Quer dizer, você vai conhecer o seu cliente. Agora, não vai empurrando. Ó, toma esse produto, toma esse produto, toma esse produto. Chega uma hora que o cliente está tão cercado de produto que ele diz, ó, deixa eu tomar um cafezinho ali fora, daqui a pouco eu volto. E ele vai para outra loja, porque você realmente encheu o saco do cliente. Você tem que ter habilidade, tem que ser bem doce com o cliente, entendeu? Entender a real necessidade do cliente, vender o que o cliente precisa, não o que você quer para bater metas, ok? Óbvio, você vai no supermercado hoje em dia, quando você passa no caixa, você fez suas compras todinha. Aí a caixa do supermercado fala assim, ó, o senhor não quer comprar Desse jeito. um Manteiga da Jainá, creme de manteiga Jainá, uma bananinha fit? Eu até concordo com ela. Ela ganha. Ganha. Ela tem a meta dela ali. Já conversei sobre isso também com eles. Então, tem a meta dela. Ok, mas ela não empurra. Ela pergunta se você não quer levar. Ela não faz aquela troco por produto. Isso ela não faz. Suave. No caixa do supermercado, eu já observo que é suave. Eu me lembro que quando eu trabalhava vendendo bíblias, livros, uma livraria aqui de Fortaleza, as pessoas chegavam, eu queria uma bíblia de estudo. Aí eu dizia, sim, mas como assim? Você quer mais profunda, com a linguagem de hoje, com a linguagem contemporânea? Não. Aí eu apresentava sempre a King James, que é sempre que vencia, que é uma bíblia que é feita em 1508, ainda me lembro, né? Feita pelo rei James, que teve a tradução e tal, e eu falava, a linguagem dela é próxima do hebraico, ou você vai para a capa de luxo, não sei o que, a pessoa, gostei. Aí eu dizia assim, você não quer um marcador, não? Que o marcador, esse aqui não passa da folha, marca direitinho, tal. O cara sai ali, Você mostrou conhecimento. Primeiro você mostrou conhecimento do produto. O cliente lhe perguntou qual produto, você mostrou para ele um produto bom, explicou a origem e aos poucos você foi introduzindo, colocando outros produtos, né, ou semi-produtos, né, que era o principal dele, você foi colocando ali e você fechou as suas boas vendas. É exatamente isso que nós estamos ensinando aqui a vocês. Não é empurrar. Escuta essa frase do Pimentel. Ninguém quer comprar nada, mas todo mundo compra tudo. A maneira de ofertar é que é diferente. Eu penso assim, sabe, André? Tipo assim, eu vou vender essa manteiga aqui. Exemplo, tá? Eu vou vender sabor da terra.
eu, Rogério, estudo tudo sobre ela. Pronto. Onde ela foi feita, qual a manteiga, tal, e destaco as coisas preferenciais dela. Tipo assim, a pessoa, essa manteiga, você sabia que essa manteiga foi feita assim, assim, assim? Ah, deixa eu te falar, isso aqui foi acrescentado, porque isso... Ah, ela é feita com produto. Você faz a explanação seguinte, você mostra para o cliente características e benefícios do produto. E eu gosto, Aí você faz. e eu gosto quando a pessoa vem vender uma coisa para mim e ela entende do assunto que me deixa seguro. Importante dentro disso que o Rogério falou é você não ser muito prolixo, né? Você tem que ser prático. Isso. Tá? Porque senão, hoje o pessoal com o negócio de tempo, não tem um tempo, então você tem que ter muito cuidado. Então, essa habilidade, ela é muito importante. E conhecer o que você vai vender para o cliente também é muito importante. Agora, o mais importante é você vender o que seu cliente quer. Porque senão, nunca mais ele volta na sua loja, Rogério. Pimentel, sua abordagem de vendas é mais centrada no produto ou na dor do cliente? Nós acabamos de falar sobre isso aqui. Ok? Onde é que está? Onde é que sua abordagem? A sua abordagem. Então, ó, o foco deve estar no cliente, não no produto. Sempre no cliente. Sempre no cliente. Porque o que é que acontece? É aquilo que eu te disse. Eu quero vender para você essa caneta. Mas depois eu quero vender para você um lápis, eu quero vender para você a borracha, eu quero vender para você o papel. Agora, se eu focar somente na minha caneta, eu vou acabar lhe vendendo, porque eu sou um vendedor bom. Mas será que você volta na minha loja? Aí, nós vamos falar sobre indicadores aqui. Como é a sua base de clientes? Você tem uma boa base de clientes? Não tem. Por quê? Porque você é um vendedor do dia a dia. Você é um vendedor do dia a dia. O que é vendedor do dia a dia? Só vive daquela venda. Por quê? Ou daquelas vendas. Por quê? Porque você não está preocupado em ter uma base de cliente. Esse cliente seu da Bíblia, ele já voltou lá na loja onde você trabalhava, já comprou vários produtos daquela loja. Por quê? Porque você como vendedor, você como um comunicador, você como especialista na área, foi perfeito na sua abordagem. Então o cliente volta. Não, eu preciso comprar uma Bíblia, vou lá no Rogério Shoa. Eu preciso falar de sucesso, vou procurar o André Pimentel. Ok? É exatamente isso. Eu quero ter um programa bom para que sirva para a minha vida pessoal e profissional. Foco e sucesso. Então é por isso que nós falamos aqui. O nosso objetivo aqui é levar vocês a alcançarem os grandes resultados. Porque quando você alcança os grandes resultados, pronto, nós ficamos marcados na sua vida. Agora, quando eu foco somente eu tenho um produto aqui que são os nossos patrocinadores. Ok? E não estou preocupado em levar informações para vocês. Eu estou preocupado em que você olhe para o meu produto aqui. Simplesmente isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok? Vai chegar a hora que o programa sai do ar. Então nós precisamos fazer o conjunto. Ok? Nós precisamos fazer o conjunto. A melhor coisa é o cliente, eu peço assim, né? Se sentir seguro com o vendedor. Saber que, tipo assim, André, procure o Marcos lá, fala que foi eu que falei. De quem porque ele vai deixar você a paz, você vai seguro. Mesma coisa um médico. Eu me lembro que você foi num cardiologista uma vez aí, fazer seu check-up, e você disse, Rogério, essa consulta já estava marcada, não sei quanto, porque o cara é hiper ocupado, porque o cara deve ser bom. Deve explicar bem. E particular, tá? Particular. E o cara deve ser bom, deve ser. E todo mundo quer o cara. A agenda cheia. Deixa você seguro. Melhor coisa é deixar você seguro. Não ser prolixo, como ele falou, mas ser objetivo e fazer sua venda. Até o nosso programa aqui, se a gente falar demais, se torna enjoado. Se torna chato. Então, a abordagem de vendas é muito importante. E a primeira coisa que você vai dar para ele é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ok? E perguntar. A pergunta-chave é essa aqui. Bom dia, senhor Rogério, tudo bem? Como eu posso lhe ajudar? Isso entra na mente dele. Opa, tem alguém que quer me ajudar. Olha bem, eu já passei para ele o quê? Confiança. Aí ele vai expor para mim. E também outra coisa legal é não ficar atrás do cliente. É porque você não é vendedor fantasma, você entrou, aí o cara fica atrás de você toda hora, dando susto em você. Então, tem que ter cuidado. A abordagem, ele é muito importante, ok? A abordagem, ele é muito importante. Quando alguém fala no seu nome, bom dia, como é o nome do senhor? Meu nome é Rogério Chia, o Show. Bom dia, senhor Rogério Show. Como eu posso lhe ajudar? Olha bem, falei o seu nome, que a coisa que você mais gosta é quando alguém repete seu nome, sabia? André Pimentel, mas soa para mim como música. Rogério Show, como eu posso lhe ajudar? Deu para entender? Independente do que você vai vender. E outra coisa, e você pode não vender, mas você criou uma conexão que ele vai trazer depois outras demandas dele para que você atenda. Eu criava uma tática assim, que hoje eu acho que eu faço mais isso.
que às vezes a minha mala de despachar no aeroporto, eu ficava preocupado sabendo se ia passar do excesso de peso, eu ter que pagar aquela coisa. Então, quando eu chegava no balcão, eu olhava, Ana Luísa. Bom dia, Ana Luísa. Você tá bem? Tô bem. Que bom, que legal, né? Deus abençoe você, tudo. Pois é, minha bala. Mas é assim mesmo, tá ficava no banheiro e passar. Não, tudo bem, deixa eu passar. Comunicação. Comunicação. Você, Olhando você nos foi, olhos dela você e foi assertivo na sua comunicação e obteve resultado. É isso você, vendedor. André Pimentel, vendedor. Rogério Shoa, vendedor, porque todos nós somos vendedores, precisamos saber a abordagem e uma boa comunicação, Rogério. Pimentel, você sabe lidar com objeções ou encerrar elas com o fim da negociação? Aí, Rogério, é assim, vamos falar da Bíblia. O cliente chegava lá, eu sou o cliente, você tentou me vender, eu disse, não, mas eu não quero, não. Não, eu não quero essa Bíblia, não. E você não observou. Eu falei, eu não quero essa Bíblia. Só que aquilo lhe deu, você não sabe lidar com objeções, aquilo já lhe deixou, já mudou as suas feições, já mudou a maneira que você fala com o cliente, você não está sendo mais cordial, entendeu? Ó, quando ele falou assim, eu não quero essa Bíblia, não. Eu estou dizendo que eu quero outra. Não é isso? Eu quero outra Bíblia. Tá me entendendo? Então você precisa entender. Então, como isso? É comunicação, escuta ativa. Escuta ativa. Então, aí o Rogério Show aqui é um vendedor preparado, assiste o nosso programa Foco Sucesso, e ele pergunta: e como eu posso resolver? Qual é a Bíblia que o senhor quer? Eu tenho mais umas 8 aqui. Posso lhe apresentar todas? Ou você tem alguma específica? Gatilho mental nele já. Você já disse para ele, porque ó, quem entra numa loja de Bíblia, ele quer comprar a Bíblia ou pelo menos folhear. Mas ele já tem, porque vamos falar assim, quem é a pessoa que não frequenta religião, não frequenta igreja, acredita em Deus, mas não tem uma religião, dificilmente ele vai entrar numa loja para comprar uma Bíblia. É. Quem já entra ali é porque já está ou quer presentear ou quer comprar para si mesmo. Eu me lembro que eu até dei para você uma Bíblia, que essa Bíblia ela não tem mais, porque o dono da casa da Bíblia, seu Nogueira, só Rogério, essa Bíblia, elas são edições limitadas, vieram somente 40. É de 1800, não sei o que, com a linguagem, tal, e a capa mole, e ela tá em promoção por tanto. Aí eu digo, Jesus, ela tá em, são limitadas. Comprei duas, uma pra mim e tem uma pra ele de presente, porque aí depois, outra semana eu fui lá, voltei, não tem mais, Rogério, acabou, foi limitado somente 40 pessoas que têm essa Bíblia. Pronto. Então assim, mas o que? Ele soube vender, Bíblia boa, linguagem boa, Ele vendeu ali o gatilho da escassez e realmente aconteceu, porque você Isso. voltou lá, não tinha, então você só tem que ter cuidado com o gatilho da escassez. Ah, olha, só tem 5 Bíblias. Não, mas eu volto, agora que eu fui ver que meu cartão é só daqui a 3 dias que meu cartão é o melhor dia de compra. Ó, você disse só tem 5 Bíblias. Quando eu volto lá, aí você vai dizer, olha, chegaram mais 20. Pô, esse cara tentou me enrolar. Se tiver outra loja, eu não quero ficar nesse vendedor, porque ele é um vendedor Que mentiroso. nem aquela Então, vez que a gente ia fechar um negócio, eu pensei que não, tem outra pessoa já querendo. Se você não fizer isso, Não, é o tempo todo. Lembra que nós falamos aqui sobre repetição no primeiro, argumentos prontos? Esses aí são argumentos prontos. Então você precisa só ter esse cuidado. Porque senão, ó, você tem que ser um consultor. Um consultor. Quando você é um consultor, aí tá tudo certo. Mas quando você é simplesmente, somente um vendedor, você não vai ter muito sucesso, não. Vai continuar vendendo, que é o emprego que você tem, mas sucesso você não vai ter, não. Pimentel, você vende valor ou preço? O cliente entende o benefício do que está comprando? É aquilo que nós estamos falando aqui o tempo todo, né? Você não vai vender para ele o que você acha que é bom para você. Ok? O que você acha que é bom para você. Tem que ser bom para o cliente e depois para você. Tipo uma roupa. Às vezes a mulher chega numa roupa, prova uma roupa aí, tá legal, a vendedora quer vender e não tá bem nela, não tá legal Isso, nela. é aquilo que eu estou te dizendo. Você tem que ser honesto com o seu cliente, porque se você focar em comissão e em batimento de metas, você vai vender,
mas vai perder o cliente, porque ele vai chegar, ele não vai gostar. Rogério citou agora o exemplo da roupa. Roupa você vai lá e troca. Quando é daqui a 2 dias, a pessoa volta lá e diz, eu quero trocar aquela roupa. Eu até que não achei que ficou bom, mas você disse que tinha ficado bom, mas quando eu cheguei em casa que eu olhei, ficou horrível. Isso acontece muito no final do ano, esse negócio de amigo secreto. Tu lembra? No outro dia, Isso. todo mundo troca. Não, mas amigo secreto é diferente. Amigo secreto é diferente, porque você compra sem saber se a pessoa vai gostar ou não. Eu tô falando você testando, entendeu? Então você só precisa entender disso. Só precisa entender. Aí, quando eu faço uma venda consultiva, ok? Sem ser a venda empurrada, o cliente fica satisfeito. Você chega assim e fala assim, poxa, passei lá na loja do vendedor André Pimentel, ele me vendeu esse tênis, que tênis lindo, que sapatênis lindo, viu? Pô, vou dizer, aquele vendedor tem bom gosto, e um vendedor bom, viu? Porque tinha um sapatênis até mais caro, mas ele olhou para esse e disse, combina comigo e realmente eu estou satisfeito. Olha você falando bem do vendedor. E aí, quando eu perguntar, Rogério, onde é que você comprou esse tênis? Eu comprei na loja do Ayrton. Eu vou lá na loja do Ayrton. Então é isso que nós queremos falar para vocês aqui, que vocês se tornem vendedores de sucesso. Vendedor de sucesso, ele bate meta, ele ganha comissão e ele fideliza cliente. Esse é um vendedor de sucesso. O restante é apenas empurrador de produtos. Empurrador de produtos. Se você quer ser um empurrador de produto, ok, continua. Mas se não, assiste o nosso programa, que várias dicas de sucesso nós vamos dar aqui para vocês. Isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais, né? A pessoa vendendo produto que não tem nada a ver É, com elas. Vendedor de produto, ele não dá uma qualidade. ele vende preço, ele vende preço. Então, o cliente entende o benefício do que está comprando, você tem que fazer o cliente entender do benefício. Tu já falei aqui no programa, a primeira parte que todo mundo protege é o bolso. Ninguém quer gastar dinheiro à toa. Ninguém quer gastar dinheiro à toa. Mas por que que gasta? Por que que investe? Porque o vendedor, ele foi um vendedor muito bom, persuasivo, só que ele é empurrador de produtos. Aí você chega em casa, marido briga com a mulher briga com o marido, porque ele chega 3, 4, 5 sacolas de produtos que ele não precisava. Então, é isso que você tem que ter o cuidado. Fidelize, porque quando você fideliza, você tem venda para o ano todo e não vendas sazonais. Vendas sazonais é aquilo. Eu vendi panetone em dezembro, eu só vou vender panetone agora no outro ano, em dezembro, novamente. Por quê? Porque eu tenho outros produtos, só que, como é panetone, ele é sazonal. E você, como você só me empurrou os panetones, você não se preocupou em fidelizar o cliente, ninguém lembra de você. Só que lá ele vende pão, ele vende bolo, ele vende biscoito, ele vende queijo, ele vende. Mas você fez uma única venda. Então, daqui a um ano, o cliente volta na sua loja. E eu quero ver o cliente todo dia comprando meu produto. Então, venda valor, não venda preço. Pimentel, você acompanha seus indicadores de vendas ou trabalha no achismo? Eu acho que Rogério, nós fizemos ontem um evento sobre vendas. foi muito bom. Não sei se a gente vai botar as imagens hoje, na próxima semana. Eu vejo isso depois com a. Vai. Aí o que é que acontece? Eu falei sobre indicadores. Aí eu falo assim, você conhece seu cliente? Um exemplo, eu tenho uma meta de vender 30 mil por mês. Quando eu cheguei ali no dia 23, 24, eu apenas vendi 8 mil. Eu tinha que ter vendido 2.400. Eu vendi 30%. Só que como eu não acompanho indicadores, eu não acompanho números, eu não acompanho fidelização de clientes, eu não acompanho clientes novos. Eu não tenho métricas, a minha, né? A empresa tem, ok? Então, quando você não acompanha, você se torna perdido. É como se você fosse viajar em alto mar sem uma bússola, ok? Você chega em uma cidade, quer dirigir sem o GPS. Você está perdido. Precisando de indicadores, é isso. Pode dar certo e pode não dar certo. Então, se a pessoa não acompanhar os indicadores, o que acontece? O que acontece? Indicadores diz para ele taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Quantos clientes entraram na loja ontem? Estou medindo. Ontem entraram 40 clientes na loja. Quantos nós vendemos? Vendemos acima. Vendemos apenas acima. Qual o percentual que eu vendi? 8%. Não é isso? Vendi lá, foram 5, vendi 12%. Ok? Vendi 12%. Ou seja, 88% das pessoas que entraram na minha loja saíram sem comprar nada. Mas os 12% é uma boa validação? É uma taxa boa de conversão? É porque aqui a taxa é 6. Nós já dobramos. Tá ótimo. Ó, mas você está acompanhando. Ticket médio. Ticket médio. Ticket médio. Meu ticket médio tem que ser a base de R$350.
Quando eu peguei minhas vendas lá, que eu somei, meu ticket médio está de 220. Ou seja, eu vou caprichar, eu vou aumentar mais ainda meu ticket médio para compensar o que eu perdi. Mas eu estou acompanhando, vendedor que acompanha, ok? Fazer o funil de vendas, fazer a curva dos produtos, ABC, a curva dos produtos que mais vendem. Então, essas orientações e decisões mostram onde melhorar. Vendas profissionais são baseadas em dados. Vendas profissionais são baseadas em dados, não no achismo. Você não é no achismo que você vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso no achismo. Agora, quando você você está bem embasado, você está com informações precisas, indicadores, você está acompanhando, ok? Ou a empresa acompanha e você está lá vendo, ou você faz seu acompanhamento, que é isso que eu faço dentro do Instituto Pimentel. É isso que eu faço. O grau de satisfação do meu cliente, o grau de resultado que eu estou tendo. Agora, quando você não mede, o que não mede, Rogério, vive ao Deus dará. No achismo, literalmente no achismo. E o achismo é o seguinte: vai chegar no dia 30 e era para vender 30 mil, vendi 14, ok? Não vendi nem 50%, né? Vendi 14 mil. Aí a empresa lhe chama, tem que ter um corte, tem que ter um corte que está dando muita despesa. E aí quem vai ser cortado? O vendedor que não bate meta. Porque vendedor que bate meta, a empresa chora para que você fique lá. Porque ela sabe que se perder você, o concorrente compra. Aquela pessoa que a gente viu ontem, você conversando com ela, e a própria dona disse isso, sabe? Todo mês ela bate a meta. Bate meta, todo mês. Ela bate a meta. Agora, aí você lembra que eu fiz a pergunta? Como é que você bate meta? O que é que você faz? Então, ela disse, é o WhatsApp, é mensagem o tempo todo, ela controlando, ela falando com o cliente o tempo todo. Então, ela tem as ações dela, são ações assertivas. Se ela bate meta todo mês, e ela está na empresa há quantos anos? 20 e poucos anos, né? Mais de 20 anos na empresa, batendo meta direto, significa que o que ela faz é perfeito, Rogério. Não é cansativo, não, isso? Hein? Não é cansativo, não? Não, tudo é cansativo. Se a gente fizesse esse programa aqui, Rogério, nós gravamos o nosso programa aqui, 1 hora. Daqui a pouco a gente vai lá e grava outro programa de 1 hora. Depois de gravar outro programa de 1 hora, se torna cansativo. Agora, esse não é o meu trabalho? Então eu não posso trazer que isso está me tornando cansativo, porque esse é meu trabalho. Entendeu? Agora, vamos fazer o seguinte: como eu quero trabalhar menos, eu vou fazer que meus clientes comprem produtos comigo, comprem, em vez de eu ter que vender. Tem um refrigerante aí que ele não vende, né? Todo mundo compra esse refrigerante, não é isso? Automaticamente. Todo mundo compra. Está chegando agora a época de final do ano, ele faz aquela propaganda do caminhão, do Papai Noel, então todo mundo compra. Por quê? Porque aí eu faço uma pergunta: essa empresa precisa fazer propaganda? Não, mas todo ano ela faz. Por quê? E ela faz o ano todo, tá? Ela só dá intensifica mais ainda agora no final do ano. É que nem uma propaganda que tem de uma loja aqui em Fortaleza, que todo mês de outubro toca aquela música. Já sabe qual é? Sei. Já Entendeu? Então, automaticamente. é exatamente isso aqui. Então, tem uma musiquinha, né? Que já tem mais de 20 anos essa música. Todo mundo escuta a música, sabe. Por quê? Já associou. Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa associar a sua marca, a marca André Pimentel, ao produto que eu vendo. Ok? Quando eu faço isso, tá bom? Aí, realmente, eu acompanho meus indicadores, e eu faço um trabalho muito bem feito em todos os tópicos que nós já falamos aqui hoje. Pimentel, você tem uma rotina comercial clara ou depende da sorte e da demanda espontânea? Olha bem, eu vou pegar aqui, eu vendo caneca, ó. Minha caneca Foco Sucesso. Eu estou despertando em você a vontade de beber água. Eu estou lhe mostrando a caneca. Olha bem, isso é uma rotina comercial, tá? Então, você tem uma rotina comercial clara ou depende da sorte? Ter disciplina na prospecção e atendimento é o que gera resultado consistente. Sorte não é estratégia. Sorte não é estratégia. A sorte, quando ela encontra o profissional preparado, ok? A sorte está aqui, encontrou o profissional preparado, aí é uma combinação perfeita. Só que as pessoas, Rogério, precisam entender de cumprir rotinas. A vendedora que bate meta todo mês lá naquela nossa empresa que nós fomos fazer a palestra ontem, ela tem uma rotina. E ela diz que ela manda mensagem para o cliente e diz assim, ó, pode mandar mensagem que eu lhe respondo. Você pode mandar de madrugada, que quando eu acordar, eu lhe respondo.
E ela faz isso. Então ela tem uma rotina de ela mandar. Eu perguntei, você manda pelo menos 100 mensagens no mês? Ela falou 100? 100 eu mando é no dia. Ó, deu para você entender? Então, ela mantém uma rotina clara, ok? Então, tem disciplina na prospecção. Então, ela diz assim, eu preciso ter um cliente novo por dia. Então, se eu mandar 100 mensagens e fizer a conversão de 1, ok? 1% é um cliente novo por dia. Então, você precisa, dentro daqueles indicadores que nós falamos ali, quantos clientes novos você colocou esse mês que você está assistindo o nosso programa, na sua base de cliente? Quantos clientes novos? Tem? Ah, não tenho. Eu só tenho 5 clientes que são bem antigos. Um está com 95 anos, outro está com 108, outro está com 120. É a sua base de cliente. Ou seja, você não está preocupado com sua base de cliente. Então, o vendedor que está batendo meta, pode ver a base de cliente dele. Pode ver. Eu conheço vendedores, Rogério, que não tem aparência. Uma aparência de vestimentas, uma aparência física legal, ok? Não estou julgando ninguém, não. Só quero fazer esse comparativo que é para vocês entenderem. E ele bate meta todo mês. Ele não usa terno. Ele usa uma camiseta ruim, entendeu? E eu ia observando. Mas por quê? Argumentos plausíveis, conhece o cliente dele, ok? E ele disse para mim assim, meu cliente não quer comprar minha beleza. Ele falou isso para mim. Meu cliente não quer comprar minha beleza. Ele quer comprar o meu produto. Autoestima lá em cima, muito bom, ok? Agora, tem os vendedores engomadinhos que não fazem nada. Que não fazem nada. É isso que eu quero dizer para você. Você precisa ter argumentos plausíveis, verdadeiros, ok? Você precisa seguir técnicas e ferramentas, que nós já falamos aqui, aplicar na sua vida, aplicar nas suas vendas, que vai dar certo. Agora, se for pro achismo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, você não consegue, entendeu? Então, tem uma rotina comercial. Chega às 8 horas da manhã, o que é que você faz? Não, eu vou ficar batendo papo ali, porque o time ganhou ontem, que perdeu 40 minutos falando de futebol. Legal, bater um papinho no começo do cafezinho de manhã ali. 10 minutinhos, o restante é rotina comercial. Qual a sua rotina comercial? Todos os dias. Só que desse pessoal de Uber, né? Que às vezes bota uma meta para bater, de aplicativos, bota uma meta para bater e às vezes sai 3 horas, 4 horas. Como eu pego muito aplicativo, às vezes, o pessoal fala, não, eu faço minha rotina, eu começo 6 horas da manhã, termino meio-dia, já bato a meta ali, tá. Ter objetivo de meta é muito importante, ter uma rotina, ter uma carteira de clientes certos, conhecer o produto é muito importante, ser simpático, tá sempre, tá com uma boa higiene, tudo é um conjunto de coisas, né, Dé? Isso. Um conjunto de fatores que faz toda a diferença numa venda que você vai fechar com a pessoa. Então, até porque eu peguei o celular aqui, que é para você precisa entender do cérebro, ok? Então, o cérebro dividido em 3 partes, você tem um cérebro reptiliano. Esse primeiro nível de organização cerebral é capaz de apenas promover reflexos simples, o que ocorre também, e por isso o nome reptiliano. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos o cérebro reptiliano, o sistema límbico e temos o neocórtex frontal, que representa apenas 7%, que é a razão, ok? É a razão. Aí o que é que acontece? O vendedor preparado, ele vai usar o quê? O sistema da emoção, que é 38%. O sistema da emoção, 38%. Você acredita nisso? 38% apenas o cliente compra pela emoção. Nossa. E pela razão, 57%. Pela razão, 57%. Ou seja, você tem que saber trabalhar isso. Quando eu estou falando isso, Rogério, é para que as pessoas entendam que eles precisam trabalhar, entender do cliente. Então, quando você trabalha no neurovendas, 57% é decidido pelo seu sistema reptiliano. Pô, se eu sei que o sistema reptiliano é o da razão, é aquela história assim, eu vou vender alimento para você está com fome. Entendeu? Então, eu vou focar no cheiro. Ok? Porque ele dá razão, ele está dizendo assim, eu estou com fome, eu quero comer, ok? Esse é da razão. Se eu for, às vezes, por exemplo, um sanduíche gorduroso, se eu for pelo 7%,
ok? Que é do neocórtex, o que é que acontece? Você não vai comer. Por quê? Porque você vai dizer, não, mas não vou não, que é gorduroso. Eu prefiro ficar com fome. Mas se eu quero vender o sanduíche, eu tenho que usar o outro argumento que eu trabalhe com o seu sistema reptiliano. 38% é feito pelo sistema límbico, que é o da emoção. É o da emoção. Rogério, esse sanduíche aqui, você tem um filho, meu filho tem 10 anos, deve adorar esse sanduíche aqui, ó. Esse sanduíche é feito assim, 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 assim. E quando o seu menino comer, ele vai adorar esse sanduíche. Ó, eu estou trabalhando a sua emoção e você está vendo que o seu filho vai chegar em casa e pegar aquele sanduíche e comer. Estou falando de um sanduíche, tá? Ó, tem outros produtos. Porque quando você trabalha somente a razão, é apenas 7%. Então, eu trabalho 57%, ok? Do reptiliano, 38%, que é do sistema límbico, e os 7% é do neocórtex frontal, ok? Olha bem, onde é que você vai ter que trabalhar? Por isso que eu falei, você tem que ser um neurovendedor. Você tem que ser um neurovendedor. Você não pode ser um vendedor comum. Você precisa entender da emoção do seu cliente, da razão do seu cliente, ok? E da decisão do seu cliente. Aí, quando você consegue ter tudo isso canalizado de uma maneira correta, não tem vendedor que não bata a meta. Não tem vendedor que não bata a meta, Rogério. É verdade. Verdade. Pimentel, você faz uma análise ou seus LEDs ou esquece quem não fechou na primeira conversa? Os leads são muito importantes, tá? Os leads são muito importantes. Mas aí o que é que acontece? Você faz uma análise. Os leads são aqueles clientes que você capta, certo? Você capta aquele cliente. Ok? Nós falamos lá em cima de conversão. Primeiro, lembra? Quantos? Então, eu recebi hoje 35 e-mails. São captações de leads. 35 e-mails. Eu respondi. Quantos eu vendi? Entendeu? Então, se você faz uma análise ou esquece que não fechou na primeira conversa, porque eu mandei para você e disse, não, já não estou muito interessado, não. Acabou a conversa. Você já pulou para o outro lado. Não. Então, você faz uma análise isso o tempo todo. Opa, esse cliente aqui disse que daqui a 8 dias voltaria a falar comigo. De vez em quando eu recebo lá uma mensagem. Bom dia, Pimentel. Tudo bem? Aqui é o Rogério Shoa. Você falou que deu voltar para você em 8 dias. Eu estou lhe retornando, mas fique à vontade. Ok? Então é aquilo que eu estou te dizendo, você vai acompanhando tudo, porque não adianta chegar dentro do seu WhatsApp, Rogério, várias mensagens de clientes se você não acompanhar. Mensagens do WhatsApp também são leads, Isso. tá me entendendo? Então você precisa estar acompanhando o tempo todo. O tempo todo. Lembra que nós falamos de indicadores? Leads é indicadores. Porque você vai lá e joga no tráfego pago. Ok? O que é que você quer? Captar cliente, não é isso? Só que você não acompanha. Você não acompanha. Ok? Você, agora no final do ano, vai ter vários eventos, você é um cantor gospel, então você coloca lá no seu Instagram lá, você faz o tráfego pago, para a sua festa de final do ano, contrate Rogério Shoa, um homem que vai levar fé e esperança e boa notícia para o ano que vem. Pronto, a chamada legal. Mas aí você não acompanha. Quando você foi ver lá no dia 15 de dezembro, tinha 85 empresas lhe procurando. E você, aí quando você liga para já fechei, ok? Você não está preocupado. Ou você também recebeu uma mensagem do cliente, falou com o cliente disse, olha, eu vou decidir isso no dia 1º de dezembro. Passou o 1º de dezembro, o cliente esqueceu, fechou com o outro e você não ligou. Então é acompanhamento o tempo todo. Você tem que estar perto do seu cliente e sem ser chato com o seu cliente. Se você fizer isso, eu garanto que o sucesso chega mais rápido para você, viu? Tem que dar brinde às vezes pro cliente. Às vezes acontece. Dar um brinde, um desconto, alguma coisa assim. Às vezes acontece isso. Aí você vai trabalhando no dia a dia da empresa. Pimentel, você treina e desenvolve suas habilidades de venda ou acha que já sabe o suficiente? Olha bem, nós somos especialistas na área de vendas. Mas cada vez que eu faço um programa como esse aqui, ok? Que eu gravo esse programa para vocês, que eu falo com vocês e que eu ministro palestras, cursos e treinamentos sobre a área específica, eu estou aprendendo. Então, eu treino e desenvolvo minhas habilidades todos os dias. Rogério sabe, eu treino todos os dias, estudo todos os dias, Rogério. Todos os dias. Por quê? O que é que acontece? Eu já sei, tem cursos que eu participo que 95, 98% eu já sei. Sou sincero com você, no transcorrer do curso. Mas apenas 1% eu peguei, Rogério. 1%.
é uma ferramenta nova, é uma técnica nova. Ou seja, eu estou o tempo todo aprendendo. Então, eu treino e o meu autodesenvolvimento. Ok? Quando eu estou fazendo esse programa aqui com vocês, falando com vocês, eu estou treinando o meu cérebro. Você sabia que vocês também que estão assistindo o nosso programa, você tem muito conhecimento dentro de você, tem muito conhecimento. Só que nem você sabe que você tem. Agora, quando eu provoco conhecimento dentro da sua área, você me dá uma aula. Sabe por quê? Porque você é preparado. Agora, se eu disser para você aqui agora assim, Rogério, me fale sobre algum texto bíblico, qualquer um. Mas eu quero que você me fale em japonês. Ok? Eu vou falar assim pro Rogério. Ele não é um vendedor preparado. Ele não é um vendedor preparado. Aqui apenas nós estamos fazendo um treinamento, certo? Para vocês entenderem. Ele não é um vendedor preparado. Por quê? Ele entende da Bíblia, mas somente na nossa língua. Ok? Rogério, em inglês, Rogério, dá para ir em inglês? Não dá. Então, Rogério, aí o que é que o Rogério agora vai fazer? Estudar inglês. Estudar. Porque quando for daqui a um ano, você está preparado para você falar inglês sobre a Bíblia. Entendeu? Então, é exatamente isso. Então, o autodesenvolvimento, quando você se autodesenvolve e as suas habilidades, você se torna tão fácil. É tão fácil. Porque é tipo assim, quando alguém liga para você que está com algum problema, Rogério, meu irmão Rogério, eu estou com um problema nessa área. Só pelo que a pessoa fala, você já sabe a palavra que você vai colocar, não é isso? Já. Porque você entende bem da Bíblia e você entende de ser humano, tá? Agora aqui é uma verdade, né? Nós não estamos brincando, não, é uma verdade. Ele sabe a palavra certa que ele vai colocar para aquela pessoa. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Entendeu? Então, você treina e desenvolve suas habilidades de vendas ou acha que isso já é o suficiente? Teve um vendedor na minha empresa, eu botei ele para treinar, no fim de semana, fazer um treinamento. Aí, quando foi no sábado, era sexta, sábado, meio-dia, eu me encontrei com ele no restaurante para almoçar. Aí eu falei, bom, corre que você está na hora de você voltar pro treinamento. Só que ele disse para mim, não, senhor Pimentel, o que eu já aprendi é o suficiente, eu já sei tudo. Aí eu falei, mas tu sabe tudo o que vai acontecer lá no treinamento? Sim, já sei tudo, pelo que eu vi hoje e ontem, já sei tudo. Aí eu falei, então você não vai mais agora à tarde nem amanhã, não. Não precisa não. Eu falei, tá certo. Segunda-feira eu sentei na minha sala e comecei a fazer perguntas. E ele realmente não estava preparado. Só que ele tinha um compromisso particular. Para você ter uma ideia, ele não está preocupado. Ele não está preocupado em estar preparado. Ele não está preocupado. E quando você não está preocupado em se preparar, o que é que vai acontecer? É um carro de corrida. É um carro de corrida. O carro que está com os 4 pneus 100%. Ó, tem pneu para chuva e pneu para calor, para o sol, sabia? Carro de corrida. Se você botar pneu para chuva no tempo seco, não serve. E pneu no tempo seco, botar no tempo molhado, não serve. Não funciona. Não anda, tá? Não anda o carro. Vai fazer um monte de besteira na pista. Aí o que é que acontece? Quem está preparado com o pneu certo, com o tanque cheio de combustível, ganha a corrida. Então, se você quer ser vendedor, não, que você já é um vendedor, tá? Todos nós somos vendedores. Agora, se quer ser um vendedor de sucesso, treine e treine. Somente isso. Eu me lembro que eu estava na igreja e era obreiro na época, e a igreja estava em desenvolvimento e ele estava precisando de uma pessoa. O pastor fez uma reunião com ele e disse, eu estou precisando de uma pessoa para abrir um trabalho de evangelismo na África. Mas ele precisa falar bem inglês. Quem de vocês fala inglês aqui? Quantas pessoas falaram? Ninguém, tá vendo? Uma oportunidade passou. Eu me lembro bem disso que ele disse. Ele falou isso aí, pois você perdeu a oportunidade. Então você tem que estar preparado. crescer, tá? Você tem que estar preparado o tempo todo. Preparado o tempo todo. Para quê? Para que você realmente parta na frente. Para que você parta na frente. Opa! Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu falo inglês, falo francês e falo espanhol. Pronto, fechou. Você ainda fica sendo respeitado, né? Porque a pessoa depende de você muitas vezes ali para fazer uma tradução, para uma conversa, vai lembrar sempre de você. Eu estudo há mais de 15 anos, no mínimo 3 horas por dia, todos os dias. Então, nós estamos falando aí de 360 dias do ano, né? 365, 66. Nós estamos falando aí de 1.000 horas. Mais de 1.000 horas por
ano, ok? Mais de 1.000 horas por ano. Agora bota em 15 anos, multiplica isso aí para você ver a quantidade. Agora, eu sou preparado? Sou. Nós temos programa de televisão, nós ministramos cursos, palestras, treinamentos. Rogério está no Instituto há 7 anos. Rogério nunca me viu passar uma saia justa, de eu não saber um assunto. E já botaram você em muitas. Em muitas, entendeu? Fizemos uma sabatina naquele programa, né? Então, o que é que acontece? Por quê? Porque eu sou preparado. Agora, é aquela história. Eu só vou aonde eu sei. Eu não vou. Você me chamar para fazer uma palestra em japonês, não vai dar certo. Eu não vou. Ok? É isso que eu estou te dizendo. Agora, se eu tiver que ir para o Japão para fazer uma palestra em japonês, eu me preparo bastante. Verdade. Pimentel, você está vendendo para o cliente certo ou tentando convencer quem não precisa do seu produto? Rogério, tem uma igreja, em frente à igreja tem um bar. Em frente à igreja tem um bar. E todo dia, o bar só vende cachaça, bebidas alcoólicas, certo? Todo dia que tem culto, ele abre no mesmo horário. Tu acha que ele tem sucesso de vendas? Não, O produto dele combina com o produto da igreja? não. O cliente, o fiel que sai da igreja, senta lá pelo menos para tomar uma água? Deu para você entender? Então, você está vendendo para o cliente certo ou tentando convencer quem não precisa do seu produto? Ô irmão, vem aqui no meu barzinho, hoje a cerveja está em promoção. Está repreendido. Deu para entender, Rogério? Olha, se você tomar 2 cervejas, quando acabou o culto, eu estou fazendo propaganda. Acabar 2, você toma 2 cervejas, a terceira é por conta. Ele vai ter sucesso? Não. Tome 3 cervejas e ganhe um sanduíche. Os irmãos vão orar para fechar o bar. Deu para você entender? Então, o que é que acontece? Venda eficiente começa pela qualificação. Então, se aquele barzinho, que ele agora já não é mais bar, ele colocou ali suco, sanduíche, sorvete, padaria, pãozinho, deu para você entender? sopa. E na hora que tiver o culto 6 horas funcionando, ele solta alguma chaminé, alguma coisa por ali para sair aquele cheiro e atrair o cliente. Olha bem como é diferente. Tá vendo? Então, você está vendendo para o cliente certo ou tentando convencer que ele não precisa do seu produto? Então, venda eficiente começa pela qualificação. Foco em que realmente tem perfil. O perfil do cliente da igreja não é um perfil de barzinho. Tome 3 cervejas e uma carteira de cigarro de graça. O fiel da igreja. Não vai vender nunca. Deu para você entender? Então, se foco no que realmente tem perfil, necessidade e capacidade de compra. Ok? Vou botar numa igreja de bairro, em frente a uma igreja evangélica de bairro, ok, que tem uma concessionária de moto, para revenda de moto. Só que ali são para as pessoas bem simples, bem simples, bem simples. Ele não vai comprar moto. Agora, se botar uma venda de bicicleta, pelo local, tudo é um local. É num grande centro, põe uma agência de carro. Eu fiz a comparação da igreja com a bebida para dizer que ele não vende nada, tá? Não estou blasfemando aqui não, tá? É só para poder mostrar. Qual é a pergunta? Você está vendendo para o cliente certo? Então, eu estou vendo. Para quem é que esse programa nosso, ele passa para quem, Rogério? Para o mundo. O mundo precisa de tudo que nós fazemos aqui no programa Foco Sucesso? Precisa. Pronto! Então nós estamos alcançando vocês. Nosso programa é temporal, vai durar 10 anos, 20 anos, a gente vai ficar velho, vai-se embora, o programa vai ficar aqui ainda e vai estar sempre se falando de negócio, de venda, de sucesso, precificação, de compra, de tudo. Deu para vocês entenderem? Então, é exatamente aí. Então, vender para o cliente certo e esquecer de convencer quem não precisa do seu produto. Eu tenho meu barzinho em frente à igreja, eu não posso vender para aqueles fiéis daquela igreja. Não posso. Então, eu tenho que. Eles não precisam do meu produto e eu não vou conseguir convencê-lo. Então, essa equação, ela literalmente ela não fechou. Quando essa equação não fecha, você não vai ter sucesso. Entendeu? Você não vai ter sucesso. Então, agora vamos fazer ao contrário. Agora é ao contrário, certo, Rogério? Eu montei uma loja de Bíblia em frente ao bar, que vive cheio o tempo todo. Eu não vou vender minha Bíblia. Porque são distintos, ok? São distintos. Aqui eu não quero polêmica de religião, nada disso. Só estou colocando que é para você que as pessoas entendem melhor, entendeu? Quando você fala com essa Comparação.
comparando plausivelmente, tá me entendendo? Para que vocês entendam. Não estamos falando de religião nem blasfemando, pelo amor de Deus, tá? Quem quiser beber, bebe, quem quiser comprar a Bíblia, compra, e assim sucessivamente. Mas nós estamos mostrando para vocês que você que vai abrir um comércio, Até nisso você tem que ter uma noção das você coisas. vai abrir um comércio onde você vai pagar aluguel, você abre no lugar errado. Você abre no lugar errado. Entendeu? Então, você tem que estar bem, pô, esse corredor aqui, o que é que mais se vende? Se vende mais celular. O que é que mais se vende? Se vende mais caneta. O que é que mais se vende? Deu para você entender? Aí sim, aí dá tudo certo. Mas quando você realmente coloca a sua empresa e os seus produtos no lugar errado, na prateleira errada, não vai conseguir vender, Rogério. É isso aí. A gente vê muito isso nos shoppings. A gente às vezes passa no shopping andando e já me falaram que tem pessoas que são especialistas em colocar os produtos de na mesma visão da gente, para poder olhar atrativamente e querer comprar aquilo Isso. ali. É incrível isso. Aquela rede de sanduíche famosa, todo shopping tem, que todo shopping tem. Quando você passa lá, o cheiro não é bom? É. O cheiro é bom. O atrativo dele é bom, tá certo? Ele tá no lugar certo, com o produto certo, com o público certo, com o argumento de venda certo, ok? E com o aroma. Ele usa o sentido de quê? Qual o sentido que ele usa? Nós temos os 5 sentidos, tá certo? Então, Mofado. ó, que cheiro bom. Aí, automaticamente, ó, lembra que eu falei das 3 partes do cérebro? Ele desperta em você aonde? Desperta em você aonde? Associa você ao quê? A fome, você vai lá e gasta. Você vai lá e compra. Tem um café muito famoso no mundo todo, só não tem aqui em Fortaleza, não sei por quê, que quando eu vou para Belo Horizonte, para São Paulo, eu faço questão de ir lá tomar aquele café. Ou como ele é bom, um cafezinho com chocolate, uma gelado com aquela canelazinha por cima. Eu fui em São Paulo a última vez, realmente no domingo eu tomei lá nessa cafeteria. Meu Deus, Não é barata, não é barata, mas vale a pena. vale muito a Nossa, pena. muito bom. Então, assim, e eles nem vêm fazendo propaganda, sabia? Você Não, vê pouco. pouquíssimo, pouquíssimo. Mas todo mundo procura. Não procura? É. Vai por quê? Cheiro, ok? Presta atenção, cheiro. A caneca dele, todo mundo que toma um café naquele, é, não é bem Copo. é um copo, né? Aquele copo, parece Isso, que é de papelão, né? Alguma isso. coisa assim. Bonito, todo mundo leva para casa. Eu É um eu atrativo, acho que eu tenho lá em casa, o meu é um atrativo, mais. mas é o quê? Argumentos plausíveis. E E você, ele sabe trabalhar. ele, Ele sabe trabalhar a sua necessidade. e na palestra que você deu ontem, você falou uma coisa bem interessante. Torne-se imprescindível na vida das empresas e das pessoas através do seu resultado. Então, os resultados que eles entregam faz com que a empresa procure, a pessoa procure e queira. E quando você cai no gosto popular, o seu produto não é mais vendido, é um produto comprado. Estamos chegando ao final, Rogério, do nosso programa. A hora passa rápido, mais uma aula que a gente teve aqui sobre vendas. Se você colocar em prática, tá esse seu final do ano agora que vai estar bombando as vendas e contratando muita gente agora, não é isso? Você pode ser um ótimo vendedor, já tem a matéria para você estudar e botar em prática. Coloque seu produto na melhor prateleira. Melhor prateleira não é só essa prateleira aqui em cima, não. A melhor prateleira é aquela que o seu público entende do seu produto, ok? E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.